muito calor. Quero dizer que eu estou participando aqui do programa hoje, Fará, sozinho, porque nesse momento Marco Belo, Leandro Boldaquian, Paulo Vitor Martins e Willy Colono estão chegando ao estádio Hard Rock para que chequem direitinho, para que montem lá as nossas posições, para que eles possam entrar no ar, quem sabe ainda aqui no Papo de Craque. Nesse momento não é possível, porque eles estão chegando e aqui, quando você entra no estádio, há uma burocracia muito grande. Existem uma série de procedimentos, revistam tudo, você tem que ficar numa fila. Outro dia lá na Filadélfia, não é à toa que chama Filadélfia, né? Porque nós ficamos numa fila de 1h30 lá, eu, o Éder e o Benja, para entrar no estádio para o jogo do Brasil contra o Haiti. Então, esses procedimentos todos têm que ser cumpridos. E sobre a sua pergunta, eu estou numa dúvida. O Neymar vai jogar hoje. Eu só estou na dúvida se o homem vai colocar o Neymar para resolver o problema, de repente, se o jogo estiver enroscado, ou se ele vai colocar o Neymar se o jogo tiver ganho, já tipo 2-3-0, para ele ganhar minutos, entendeu, Fará? Essa dúvida ainda eu não consegui resolver. Até porque, diante das declarações do Ancelotti, Melo, Saporito, Soler, ele disse, tem uma declaração bacana dele, que ele perguntaria: e o Neymar para jogar quanto tempo? Ele falou assim: eu jogo caminhando 90 minutos. Ele brincou, né? O Neymar tá bem, tá à disposição e tal. Aí gerou uma dúvida, porque, peraí, ele falou caminhando, será que o Neymar não tá tão bem fisicamente, não? Mas, Calil, você que esteve por lá, ele quis dizer que o Neymar tem condições de jogar. Fisicamente, o Neymar tá totalmente recuperado, é isso? Acho que ele fez uma brincadeira, né? O Ancelotti chegou meio tenso à coletiva de ontem, porque ela atrasou quase 4 horas, por causa de um problema que é aquela coisa, né? Cada um vê de uma forma. Eu acho que houve falha de logística da seleção brasileira. Mas os jogadores ficaram 3 horas presos no avião porque não havia condições meteorológicas para decolagem. Ora, meu Deus do céu, mas é um avião fretado. Então segura os jogadores no hotel, é tudo pertinho. Eles embarcaram de Newark, que é o aeroporto que está praticamente do lado da concentração, segura os jogadores na concentração. Quando tiver autorização do voo, os caras vão. Os jogadores de Ancelotti ficaram ontem 3 horas presos no avião, parados na pista do aeroporto de Newark, sem poderem decolar, porque não havia condições meteorológicas. Isso traz um estresse, um cansaço, pelos quais os jogadores não precisavam passar. Veja que o técnico Steve Clarke, da Escócia, deu entrevista aqui 2 horas da tarde. A Escócia já estava aqui desde cedo, treinou aqui em Miami. Enquanto isso, os jogadores do Brasil estavam presos num avião lá na região de Nova York. Houve falha aí, viu, Fará? Tô com você, Calil. Eu também acho que a logística ela tem que ser bem calculada. Eu vi que o Dimas, né, ele tá na comissão da seleção, não sei se ele é o responsável, já foi responsável disso no Santos e fazia um trabalho muito bom. Eu concordo com o Calil. A logística ela é fundamental. Deixa os caras descansando. Na hora que vai partir. Se é perto, tem meia hora, vai lá, embarca, é voo fretado. Gustavo Soler, Renata Saporito, Ricardo Melo, José Calil à disposição. Bom dia pro Calil, tá lá em Miami. Tá calor aí, Calil? E outro detalhe. Não, tá frio. Insuportável. Então, isso que eu ia... A segunda pergunta era essa. Se pode afetar o desempenho não só do Brasil, como também da Escócia. Mas, enfim, o torcedor aqui tá achando que o Brasil vai deitar e rolar, já estão dizendo que vai ser 3-1 com gol de Neymar. Eu tô prevendo um baita de um jogo duro, porque a Escócia também briga pela classificação. O pessoal que ele disse, a derrota, eu e a Renata, não vai ser tão fácil assim. O que você tá prevendo, ainda mais com esse calorão que faz em Miami, Calil? O pessoal é eu e a Renata, viu, Calil? Nós apostamos aqui que o Neymar ia blocar hoje. Uma coisa é o Neymar entrar e fazer gol. Outra coisa é o Brasil ter facilidade, vencer por 3-1. O Melo, ele confunde as coisas. coisas. O meu placar é 2-1 sofrido, tá? Vai ter que trabalhar muito hoje pra conseguir a vitória. E o Neymar entrando, ele tem possibilidade de fazer gol, porque o Neymar é diferente. O meu é 3-1, 2 do Neymar e 1 do Endrick. Fala, Calil. Veja bem, eu concordo com o Melo que o jogo vai ser difícil, porque a Escócia nunca passou para outra fase da Copa do Mundo e com um empate, se você fizer um levantamento dos grupos,
90%, 95% de chance de classificar com 4 pontos. Porque são 12 grupos. Os 2 primeiros de cada grupo classificam. E mais 8 terceiros colocados. Ora, nesses grupos haverá situações onde o terceiro colocado não fará 3 pontos. Às vezes nem 2. Depende do grupo. Então, com 4 pontos que a Escócia atingiria se empatasse hoje contra o Brasil, com 4 pontos a Escócia estaria classificada. E nunca aconteceu, né? Em 9 Copas do Mundo que a Escócia participou, ela nunca passou da segunda fase. Portanto, há uma expectativa muito grande para que os escoceses arranquem um empate hoje. E para isso, a gente já sabe como funciona, né? Eles vão se retrancar. O técnico Steve Clarke não escondeu ontem que vai jogar na defesa mesmo. Normalmente a Escócia joga num 4-5-1 ou num 5-4-1, só com um cara perdido lá na frente, e o meio-campo e a defesa bastante povoados, e o Brasil vai ter que se virar. Hoje, o Fará, Ricardo Melo, Soler, Renatinho, não sei se vai funcionar a tática do Ancelotti, porque a tática do Ancelotti é a seguinte: pega a bola, roda, roda, roda e dá para o Vinícius Júnior resolver. Pega a bola, roda, roda, roda e dá para o Vinícius Júnior resolver. Eu não sei se isso vai dar certo hoje, mesmo porque, Fará, ele deverá estar bastante marcado, né? Exato. Renata, Soler? Mas eu acho que, Calil, lógico que a gente não quer que a responsabilidade caia sempre em cima do mesmo cara, como era o Neymar. E hoje, eu acho que está muito claro que o grande jogador dessa seleção, o cara que tem o poder de decisão, e ele tá curtindo, aparentemente parece que o Vini chamou a responsa, tá tudo bem, é ele. Eu acho que hoje ele é o cara. O Neymar é reserva. A responsabilidade hoje tá muito em cima dele e tá tudo bem. Mas eu acho que isso tem que ser dividido, obviamente. Não, veja, Renata, o que acontece é o seguinte: uma coisa boa que o Brasil está vivendo nessa Copa, me parece, é o fato do Vinícius Júnior ter assumido o protagonismo e estar resolvendo, né? Porque ele é o grande jogador do Brasil na Copa. Ele foi o melhor em campo na primeira partida e também na segunda. Agora, o técnico adversário está vendo isso. E no jogo contra Marrocos, houve momentos em que 3 jogadores, porque é isso que eu reclamo aqui na seleção brasileira, sabe, Renata? Eu acho que nós temos um problema tático que não está sendo resolvido. Veja, no jogo contra Marrocos, houve vários momentos em que o Vini pegou a bola na ponta esquerda, havia 3 jogadores marcando o Vinícius. Aí ele girava o outro lado pro Rafinha, tinha 3 marcando o Rafinha. Nós não temos 3 marcando o adversário nunca. Nós sempre somos marcados com maioria de jogadores. E muitas vezes sofremos ataques com maioria dos adversários. Então nós temos um problema tático. O Brasil é um time mal colocado em campo. Nós tomamos sufoco do Haiti no segundo tempo. Portanto, é isso que preocupa. A Escócia hoje vai se fechar. Se o Vini pegar a bola, vai ter 3 em cima dele. Se o Ryan ou o Luiz Henrique, quem jogar do outro lado, deve ser o Ryan, pegar a bola, vai ter 3 em cima dele. Quando o Cunha pegar a bola, vai ter 3 em cima dele. E nós não temos 3 em cima de ninguém. Essa é a preocupação. E aí, até em cima dessa preocupação do Calil, a gente volta também para o que disse a Renata no começo do programa, né? De que é um jogo para o meio de campo da seleção brasileira, enfim, se firmar nessa Copa do Mundo, enfim, aparecer o meio de campo de uma forma coletiva, não só esperar, o Bruno Guimarães vai jogar, o Paquetá... Não, tem que jogar o trio. Se ele vai colocar Casemiro, Paquetá e Bruno Guimarães, os 3 precisam jogar. Tanto para ajudar nisso, que o Calil foi muito bem quando ele fala da presença de muitos marcadores em cima do Vini. Pô, o Vini, ele teve que começar a implorar pro Bruno Guimarães. Cara, vem jogar do meu lado, vem jogar na esquerda. Por quê? Porque com o Paquetá não acontecia nada. O Paquetá não fez absolutamente nada contra a seleção de Marrocos. Contra o Haiti, o Paquetá até melhorou um pouco, deu uma assistência, que também já pintaram como se fosse a maior assistência de todos os tempos. Foi um passe que a gente espera de qualquer meio-campista, né? Por isso que ele joga no meio de campo, para acertar aquele tipo de passe
e deveria ser algo natural para o Paquetá fazer aquele tipo de jogada que resultou no gol do Vinícius Júnior. Então hoje é uma partida pro meio de campo do Brasil atuar de forma coletiva, pro meio de campo do Brasil ajudar principalmente quando dobrarem ou triplicarem a marcação para cima do Vini. E Calil, eu ainda tô com dúvida do que seria melhor para a substituição do Rafinha, porque se a gente for olhar para a seleção da Escócia, o Ryan ele entra como um bom nome porque é um jogador adaptado hoje àquilo que acontece no futebol inglês, já que metade da seleção brasileira joga na Premier League, metade da Escócia joga também na Premier League. Só que o Ryan, ele é aquele ponta, né, Calil, que precisa sempre conduzir a bola para dentro do campo. Por ser canhoto, ele sempre vai trazer essa bola para dentro e o Brasil não vai conseguir ter uma jogada de ultrapassagem pela direita porque o Danilo não vai fazer essa jogada e não é mais o Danilo com físico para fazer essa jogada. O Luiz Henrique, ele seria mais semelhante com o Rafinha, de mesmo sendo um canhoto na direita, de fazer essa jogada de linha de fundo. Mas estou com a sensação, Calil, que ele vai optar pelo Ryan por ter um conhecimento maior de como jogam esses atletas do futebol inglês da seleção da Escócia. Veja bem, Soler, a expectativa mesmo é de que jogue o Ryan pelo seguinte: nós apuramos em conversas com pessoas ali, quando tem as coletivas, isso é bom a gente explicar para o nosso público, quando tem entrevista coletiva do Ancelotti, de algum jogador, sempre ficam personagens da CBF em volta ali, né? E aí a gente conversa com um, conversa com outro. Pelo que nós apuramos, a comissão técnica acha que o Luiz Henrique só rende quando ele entra no segundo tempo. Que as partidas nas quais o Luiz Henrique foi escalado de início, ele não produziu. Então o Luiz Henrique aqui, pelo que eu percebi, posso estar enganado, porque às vezes essas conversas não se confirmam. Mas pelo que eu percebi, o Luiz Henrique será, nessa Copa do Mundo, um jogador de segundo tempo. Será um jogador utilizado quando o ponta-direita cansar, quando precisar de uma jogada diferente por ali. E em relação ao meio-campo, que você estava falando, Soler, o problema é o seguinte, né? No primeiro jogo, o Casemiro e o Bruno Guimarães jogaram em linha e jogaram 4 caras mais para frente. Aquele 4-2-4. No jogo do Haiti, ele posicionou um pouco diferente, ele colocou o Casemiro na frente da defesa, o Bruno Guimarães mais pela direita e o Paquetá mais pela esquerda, fazendo um triângulo com 2 médios de apoio. O problema é que esses médios de apoio não funcionam. Eles não funcionam. Não é só no auxílio ao Vinícius Júnior na ponta esquerda, não, como você falou. Eles não funcionam na cobertura. Eles não funcionam para fazer um triângulo, por exemplo, Danilo, Bruno Guimarães e Ryan. O Ryan jogou muito mal contra o Haiti, mas ele ficou largado lá na ponta direita. Não tinha um cara para encostar, para fazer 2-1, para fazer uma jogada com ele. O Cunha ainda ajudou, né? Ele veio, ele recompôs, mas o Cunha ajuda um pouco mais do lado esquerdo. Lá do lado direito, eu concordo que o Ryan não jogou nada. Eu dei péssimo para ele quando o Fará me perguntou os conceitos no jogo do Haiti. Mas também nós temos que considerar que o moleque ficou sozinho lá. Não encostou um lazarento para fazer uma jogada com ele. E os únicos volantes, né, Calil? Os únicos meias que poderiam fazer isso, que o Ancelotti tem à disposição, é o Danilo Santos e o Ederson. Só que o Ederson acabou de chegar, tá no final da fila. O Danilo, ele tá colocando só no segundo tempo também, mas hoje seriam os 2 caras que poderiam exatamente auxiliar os pontas nessas jogadas. Mas o Ederson, o Soler, o problema, você vê, ele entrou no último jogo, teve uma bola que ele podia fazer o gol, com uma perna dele, ele chutou a outra perna dele e errou a bola, né? Então é difícil, assim, sabe? Além do Ancelotti não estar acertando a questão tática, alguns jogadores individualmente não estão bem. De qualquer maneira, o treinador está satisfeito. Ontem ele voltou a dizer de novo que jogou bem contra o Haiti. Eu não vi esse jogo. Para mim, o Brasil fez um primeiro tempo, digamos assim, a segunda parte do primeiro tempo. Muito bem, porque não começou muito bem, não. Até o Éder Luiz falava na narração dele, tá difícil esse jogo contra o Haiti e tal. Aí depois que vieram, principalmente depois que veio o primeiro gol,
a coisa melhorou, o Brasil fez 3 gols ali, poderia ter feito mais. No segundo tempo foi muito mal, tomou pressão do Haiti. Então eu não vejo esse futebol que o Ancelotti fala. Ele fala que está jogando bem. Ele fala que tirou o Ibáñez e o Casemiro no primeiro jogo porque eles estavam com cartão, não porque eles estavam jogando mal. Então isso preocupa um pouco, sabe? Essa condição do Ancelotti, que eu não sei se ele quer poupar os atletas, se ele quer... eu não sei qual é o objetivo dele, se ele quer evitar qualquer tipo de crise, mas a verdade é que ele fala que o time está jogando bem quando não está. Quem vê atentamente os jogos, observa a movimentação dos jogadores, observa a postura tática, a postura do time em relação às linhas do adversário, você vê que o Brasil não está jogando bem. Mas o homem fala que está, né? Talvez seja uma maneira dele de blindar também, né, os jogadores, o grupo. Agora, só em relação ao Ryan, que teve oportunidade, assim como o Igor Thiago também teve oportunidade na estreia da seleção na Copa, o Brasil está com dificuldade de jogar com o mesmo time praticamente da última Copa. O coletivo não funciona, aos poucos ele acho que está engrenando e hoje acho que é uma prova que pode ser aí, de repente, fundamental para o Brasil chegar melhor no mata-mata. Então, assim, o coletivo já tem essas dificuldades. Aí você vai lá e joga o Igor Thiago. A bola não chega no cara, o cara péssimo, horroroso, não presta, não serve. É uma porcaria. Aí o Ryan entra também, de repente, do nada. Puta, Ryan vem, Rafinha machucou. Também nunca tinha jogado um jogo de Copa com a camisa da seleção. E vai lá o Ryan, péssimo, não jogou nada. Então, cara, é muito complicado. É muito fácil pra gente aqui falar, entendeu? E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu colocaria o Luiz Henrique, porque eu acho que existe também a questão de apesar de ser um jogador jovem, vejo nele um jogador mais experiente, com final de Libertadores, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E não é um achismo, tá? É uma informação de uma pessoa que está trabalhando comigo no meu outro CNPJ. E eu fiz uma live ontem falando sobre seleção brasileira. E o Luiz Henrique me passa essa impressão de ser um jogador muito frio. É um jogador que não sente o peso da camisa, é um jogador que gosta desse tipo de pressão, ele tá afim, ele quer, ele não sei, cada um reage de uma maneira sobre tudo. E que ele acorda numa final de Libertadores, Soler, Melo, Calil e Fará, como se fosse um dia como outro qualquer. É um jogador que não sente absolutamente nada, que é impressionante, assim. Ele é um cara que tá pronto para qualquer situação e não sente. Isso é muito importante. Num momento como esse, num jogo de Copa do Mundo, contra um adversário que vai dar vida pelo jogo, pela classificação. Né? A Escócia, como vocês lembraram, nunca classificou, nunca passou de fase. Então, acho que o Brasil vai ter muitas dificuldades hoje. Eu acho que esse tipo de jogador é importante em momentos como esse. Tem emoção, Grande Melo. Benjamin Bach. Antes da bola rolar, quero fazer uma pergunta para ele. Bom dia para você, Benja. É o seguinte, você saiu muito otimista do Brasil, cravando que o Brasil poderia bater campeão. Eu falei, o Benja só pode estar Lelé da Cuca. Depois de 2 partidas, Benja, você mudou de ideia? Acho que Melo, a coisa não é bem por aí. Bom dia pra você. Tá sem áudio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá ouvindo agora, ok? Sim. Bom dia, Melo. Bom dia, Fará. Bom dia a todo mundo aí. Ô, Melo, eu realmente saí mais otimista. Eu diria para você que meu otimismo, que estava em 90%, caiu para 60%. Mas eu tô acreditando que hoje a gente vai fazer um jogaço contra a Escócia, cara. A informação que tá rolando aqui, né, Calil, é que o Neymar vai entrar no segundo tempo. Vai entrar, não, né? vai entrar. Que é certeza que o Neymar joga o segundo tempo. Cara, eu tô me apegando nisso, meu. Hoje é o dia, tá na hora de mostrar um futebol legal. Então, Melo, caiu para 60%. Mas eu acredito que depois do jogo de hoje vai voltar a 80%. Ô Benja, você se apega a isso do Neymar porque ele é o único diferente da nossa seleção, é isso? Por isso você tem esse ele otimismo? não é. Não, o Neymar é gênio. É uma outra história. Não tá jogando, não vem jogando. Né? A gente tá falando... Infelizmente, a minha memória ela é afetiva e seletiva. Eu torço muito pelo Neymar. Mas eu acho que o grande nome dessa seleção até agora tem sido o Vinícius Júnior.
E a gente não pode não dar relevância a ele, né, Calil? A gente comentou isso agora há pouco, Benji. Você vê, o Vinícius pega a bola, vem 3 caras marcando ele. E o Brasil não tem uma situação onde 3 brasileiros marcam o outro. Parece que o adversário está sempre em superioridade. E o Vinícius está se matando. A tática do Ancelotti é o seguinte: roda, 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 roda a bola, dá para o Vinícius Júnior resolver. Roda, roda, roda a bola, dá para o Vinícius Júnior resolver. Por enquanto ele está resolvendo. Mas o Calil, Fará e todo mundo aí, eu acho que o Calil entende muito mais de futebol que eu. Não, mas é verdade. A gente vai você comentando no jogo, tudo se acerta, tudo se prevê antes. Mas a única coisa que eu acho que eu acertei antes da Copa, que eu falei, Calil, o Brasil vai jogar igual aquele Real Madrid. Eu estava na final da Champions, Real Madrid e Borussia, o Borussia massacrou o Real Madrid. Aí jogou uma bola no contra-ataque pro Vinícius Júnior, ele fez aquela entrada lá, caixa. Então, eu acho que é isso. O problema é que eu também não tenho visto jogar igual o Real Madrid. Não, o problema, Benji, é que os adversários sabem, né? Por exemplo, a Escócia hoje, ela não vai dar esse jogo que você falou. O Borussia tentou ganhar do Real Madrid, aí ele tomou nas costas. A Escócia não vai sair hoje, os caras vão jogar tudo lá atrás, entende? Quando tem, você vê, o Haiti deu um passinho para frente e tomou o gol. Quando o adversário dá a chance, o Brasil tem um bom contra-ataque. O problema é que os caras estão prevenidos contra isso. E hoje, por exemplo, eu acho que a Escócia vai ficar fechada o tempo todo. Ô Benja, você disse... É a Renatinha que tá aí. Fala. Não, você disse, Fala, Benja, fala. depois do jogo contra Marrocos, que o problema não é empatar, é do jeito que empatou. E contra o Haiti, você isso que eu ia disse, falar. é inadmissível no segundo tempo contra o mesmo, Haiti, mas é você isso ter aí. o seu goleiro como o melhor em campo. Então, é isso que me decepciona. É isso que eu ia falar para a Renatinha, que é o seguinte. Ontem eu assisti Portugal e Congo, né? Uzbequistão. Uzbequistão. Não, Portugal. Desculpa, Uzbequistão. Congo foi a Colômbia. 1-0 no fim. Cara, o Portugal fez 3-0, igual o Brasil. Aí o que Portugal fez? Continuou atacando. Né? Poderia ter ganho de 7, de 8. O Brasil fez 3-0 contra o Haiti e simplesmente abdicou do jogo. Contra uma das piores seleções da Copa. Então é que nem um empate contra o Marrocos, Fará. O empate contra o Marrocos na estreia era um mau resultado? Não, não era. Gente, a gente tem que ter a ciência que o Marrocos, hoje, tem um time melhor que o nosso. Mais treinado, né? Mais treinado entrosado. há mais tempo. Mas foi o que o problema? Foi a postura. Porra, Fará, a gente não pode ficar 30 minutos na roda pro Marrocos. E não pode o Alisson ser o melhor jogador no segundo tempo. Então, eu acho que a primeira coisa que o Brasil tem que mudar hoje, gente, é a postura. Sabe? Briga, intensidade. A gente vê a seleção, cara, tem hora que dá sono. Dá sono, né, Calil? Quando a gente vê os outros, que a gente sofre, né, Ben? Já você vê a Inglaterra. Inglaterra empatou com Gana ontem, mas, pô, até o fim o Harry Kane cabeceando bola na trave. A gente vê os outros jogos, parece realmente Portugal, Holanda, Alemanha, Espanha, Argentina, França. Parece que o Brasil está muito atrás. Eu vou te falar. E aí tem outro ponto também, galera. né, Benja? Com relação ao jogo de Fala, hoje. é. Fala, Que Soler. além de ser um jogo complicado, que a Escócia joga pelo empate para se classificar, se o Brasil só vence por 1-0, ainda tem que ficar de olho em quantos gols o Marrocos vai fazer em cima do Haiti. Vai ficar, mas porque o vai ter Haiti que já ser. está eliminado, então provavelmente hoje o Haiti vai colocar os jogadores que não jogaram os 2 primeiros jogos, vai fazer homenagem para os caras para disputarem a primeira Copa. Então é capaz do Haiti, que já é um time ruim, e com um time pior ainda para o jogo contra Marrocos. Se Marrocos fizer 4, o Brasil tem que ganhar de 2 da Escócia, que vai jogar fechadinha. Eu não consigo imaginar o Haiti com um time pior do que aquele. Agora, o Soler, eu vou te falar. Mbappé guardou, Messi guardou, Cristiano Ronaldo guardou, Haaland guardou. Né? Bom, Messi nem se fala, mas tá na hora do Neymar entrar hoje também e guardar o dele, cara. Tá. Eu sei que eu tô pegando muito no Neymar, mas, pô, cara, já que veio pra Copa, o Calil tem que jogar, caramba, senão que não viesse. A dúvida que eu tava falando aqui, Benja, é o seguinte: se o homem vai pôr o Neymar para resolver, se o jogo estiver difícil, ou se ele vai pôr o Neymar para desfrutar se o jogo já tiver ganho, entende? Em qual situação ele vai pôr o Neymar, mas que ele vai pôr, vai pôr.
Ô, Fará, eu não vou falar o nome da pessoa, porque o cara tava falando comigo em off, papo de amigo, e eu não vou falar, mas há uns 4 dias atrás, ou 3 ou 4, sei lá, a gente perde a noção aqui. Esse é um ex-jogador, amigo meu, que tá aqui, falou pra mim que ligou pro Neymar, trocou uma ideia com o Neymar, e o cara virou pra mim e falou assim, bicho, o cara tá num grau de animação que você não faz ideia. Eu tô te falando que esse ex-jogador ligou e falou com ele. Falou, pô, o cara tá animadaço e que os caras estão super confiantes. Você acredita, Calil? Acredito, claro. Pô, ele tá se preparando bem já faz um ano e pouco só para isso, né? Então agora chegou o momento. Agora, o Fará, vou te falar, ô Solé, você falou do saldo de gols, né? Que pode acontecer. Aqui, a mídia brasileira que tá aqui, o pessoal tá andando de joelho, pagando promessa, fazendo mandinga, simpatias. Até quem é ateu tá pedindo a Deus que o Brasil ganhe em primeiro, cara, classifique em primeiro. Porque, meu, ninguém quer ir pra Monterrey, viu, Solé? Ô, Benji, então, a informação que vocês têm aí dos Estados Unidos, você e Calil, é que o Neymar vai entrar. No segundo tempo teremos a presença do Neymar, né? Vai entrar. Falamos antes aqui, Fará, vai entrar. A informação que eu tenho é igual a do Calil, Fará, que no segundo tempo ele vai jogar. A pessoa falou para mim, falou, eu acho impossível ele entrar titular. Assim falou, né? Agora, também não vou cravar 100%, mas que no segundo tempo ele vai jogar, a pessoa cravou para mim 100%, Calil. Vai jogar. Inclusive, ele fez os treinos todos, né? Porque a seleção jogou sábado e se apresentar. Jogou sexta, né? Jogou sexta. Se apresentou de novo sábado, ele fez todos os treinos normais com o grupo até o dia de ontem. Então ele tá no pique igual aos outros. E se esse jogador que falou pro Benji, se é quem eu tô imaginando, que eu já vi algumas fotos, o homem tem moral com o Neymar, hein? O homem tem moral. Não sei se vocês viram, ontem vazou até um pouquinho do treino e o Neymar dá uma entrada, mas não chega a pegar, ainda bem, né? Numa boa ali, gente, coisa de boleiro, tá tudo certo. E aí o Casimiro aplaude, aí eu não sei quem é que tava do lado e fala, caramba, tá com vontade, hein, filho? Do tipo assim, não falou tá com caramba. sangue, tá com sangue no zóio. Ele não falou caramba, né, Renatinha? Ele falou baralho, porra, baralho. Mas eu sou educada, né, Benji? Eu sou uma mocinha, poxa. Não, eu também sou. Eu não falei o que ele falou, fiz um trocadilho. Vou dizer um negócio pra você, Fará, Renatinha, Melo, Solé. Renatinha, o que tem de escocês aqui, velho? De saia e tudo. De kilt, né? A gente fala saia, mas é aquela coisa xadreza, né? E o Éder falou pra mim que os caras vão sem nada, né? Sabe que o escocês raiz, ele vai com kilt relax. Mas os caras bebem, irmão. E eu vou te falar, os caras estão numa confiança. Ontem tinha um monte de escocês aqui falando, nos aguardem. O medo é o Neymar entrar e apanhar feito um maluco. Mas aí tá lá pra isso também, pra apanhar, não é só pra jogar. Vai apanhar, ele vai. Pô, Renatinha, você quer o quê? Querendo com um cartaz escrito frágil? Não vale bica. Não... Pô, Renatinha. Eu quero que ele faça o que ele sabe de fazer. Eu quero que ele faça o que ele sabe fazer, que a gente sabe que ele sabe. Não vale bica, era na rua. Mas vai apanhar pra caramba. Né? E isso é ruim, porque ele apanha muito normalmente. É assim, sei lá. O Neymar, qualquer fisgadinha, amigão, acabou a Copa pra ele. É só isso. Você não vê absolutamente nada. Não tem conjunto, não tem jogada ensaiada. Eu tento, com lupa, achar alguma coisa de bom do trabalho do Ancelotti até agora. E não consegui achar. Vocês acharam? Aí eu tenho que concordar com você. Aí eu gosto do Ancelotti, acho um baita de um técnico, Calil. Mas até o momento, foram 2 partidas. Mas são só 2 partidas, gente, para ser campeão da Copa do Mundo, são 8. Eu não vi nada, não. Benja, e a gente está observando os mesmos problemas na seleção desde que ele começou a trabalhar, né? Nós não temos passagem dos laterais, nós não temos aqueles triângulos pelo lado do campo, nós não temos aproximação dos homens de meio, a nossa defesa é mal protegida. Isso já vem, Benja, desde aquela derrota para o Japão, da derrota para a Bolívia, da derrota para a França, em jogos amistosos. Então a gente esperava que aqui na Copa, quando ele teve 15, 18 dias para treinar,
que esses defeitos fossem sanados, mas não está acontecendo. Então, ele disse, o Ancelotti, que a seleção vai melhorar jogo a jogo na Copa do Mundo. Então, a cada jogo, hoje, por exemplo, a gente vai para o estádio na expectativa de ver essas melhorias. Nós queremos que o Brasil melhore, mas nós temos problemas táticos. Falam de emocional, não tem nada a ver de problema físico, não. Nós temos problemas táticos. Sempre parece que o adversário tem mais jogadores no campo do que a seleção brasileira. E aí tem um outro pessoais, ponto também, porque hoje eu Benja? vi. Disso que Fala, o Calil fala. tá falando, Fala, Soler, né? desculpa. Que é um problema, né? O Ancelotti usar a muleta. Não, o Brasil está melhorando jogo a jogo. Jogo a jogo. Eu concordo com vocês que o Ancelotti está devendo nesse momento Ele também. fala isso, E aí né? ele fala isso, né? O Brasil está melhorando jogo a jogo. O problema é que talvez o Brasil só tenha mais 2 jogos na Copa, porque vai passar agora para 16 avos de final, e se não passar da 16 avos de final, não tem como melhorar no próximo jogo. Então, hoje é uma partida fundamental para o Ancelotti conseguir mostrar um trabalho melhor em comparação ao que ele fez na estreia contra Marrocos, onde os 30 primeiros minutos o Brasil ficou na roda e que abandonou o segundo tempo contra o Haiti. Hoje era para o Brasil jogar tranquilo, já sabendo que seria líder, porque era para ter goleado o Haiti. Agora ele vai precisar ganhar o jogo e ainda tirar a diferença que provavelmente o Marrocos vai fazer em cima do Haiti. Mas eu concordo 100% com você. Hoje é o jogo. É o jogo que hoje é dia para mostrar, para entrar nesses 16 avos aí, com mais confiança e mais forte, com moral. Agora, o Solé, a única coisa que eu não concordo com ninguém. Tipo assim, eu não vi evolução no jogo do Marrocos pro Haiti. Eu também não. Eu não vi nada, cara. Olha, eu falei na transmissão, Solé, que o Haiti provavelmente brigaria para não cair no Paulistão. Entendeu? Com todo respeito ao Haiti, O mas Haiti é na muito Neoquímica Arena não ruim. suporta a pressão, né? Não suporta, mas não suporta quanto o Ituano lá, em Itu. É muito ruim, então eu não vi evolução. E a gente tava na transmissão, eu falei pro Calil no intervalo daquele jogo, Solé, Calil, caraca, agora é o segundo tempo, vamos enfiar 6, 7, que é para lavar a égua, fazer o saldo de gols. E simplesmente o Brasil não voltou a campo. Então eu não vi evolução. Porque ganhou do Haiti, porque eu vou te falar, ô Calil, se não ganha do Haiti, se perde o empate do Haiti, aí pode falar, vamos embora. Ô Benja, você fez uma analogia com a escola, né? E que eu depois imitei. Você falou que se você tirar 0 numa prova e na segunda você tira 2, melhorou, mas melhorou muito pouco. Você não passa adiante. Claro, e a outra analogia que eu fiz foi a seguinte: numa sala de aula tem 30 alunos. Se 1 ou 2 são reprovados, 3, a culpa é do aluno. Agora, se os 30 são reprovados, a culpa é do professor. É isso. Então, Soler, eu só não concordo com a evolução, cara. Eu não vi evolução nenhuma. 0. Agora, de novo, o Melo tá tirando sal de mim do meu otimismo, mas eu tô realmente otimista para hoje, porque não é possível falar que o Brasil vai para a terceira partida jogando um futebol desse nível. Não é possível. O Ancelotti falou que ia repetir a estratégia. Na coletiva ontem ele falou, vou repetir a estratégia. A estratégia ele pode repetir, não tem problema nenhum. O que ele não pode repetir é a atitude e a postura do time. O problema não é a estratégia, é a postura. Sabe, o cara, a gente consegue ver o Brasil jogar. Não consegue, cara. É um jogo... O nosso jogo de conjunto não funciona, né? Vejam, amigos, ele já tentou 4-2-4, já tentou 4-4-2. No último jogo, ele fez 4-3-3, né? Porque ele pôs o Casimiro bem na frente da defesa, o Bruno Guimarães como médio de apoio pelo lado direito e o Paquetá pelo lado esquerdo. Funcionou no começo ali, o Brasil fez 3-0, mas depois o sistema deu errado porque o Haiti subiu sua linha de 5 e ficou com 5 caras no meio contra 3 do Brasil. E ele não fez nada, ele ficou assistindo o Haiti dominar o jogo no segundo tempo. Então, realmente, a situação é preocupante, mas é o que o Ben já falou. A gente vai para o estádio otimista, torcendo para que finalmente hoje o Brasil apresente um futebol aceitável. Ganhe da Escócia fazendo uns 2-0, o Marrocos não vai fazer um monte no Haiti, porque o Marrocos também tem dificuldade para fazer gol. Eu acho que se o Brasil fizer 2-0, ele garante o primeiro lugar do grupo. Agora, o Melo, o Fará, Renatinha, Solé, a gente conversa aqui com alguns amigos da imprensa e tal.
Cara, que ponto chegamos, velho? Porque eu tô vendo muito companheiro de profissão aqui falar, se pegar o Japão vai ser uma dureza. Eu falei, caraca, velho, é isso que a gente tem que botar na cabeça, é o sinal dos tempos. Empatar com o Marrocos não é mau resultado e se pegar o Japão, eu vi um monte de cara falar, olha, não sei não. É a nossa realidade falar. É, por aqui também, Benja. Renata? Não, eu concordo com vocês. Acho que coletivamente ainda dá para melhorar bastante, mas eu acho que em relação à partida de Marrocos para o Haiti, obviamente que o adversário, a disparidade, a diferença é gigantesca, mas assim, você teve um Paquetá muito mais ativo, errando menos, você teve o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago fazendo 2 gols, né? Eu acho que as peças individuais realmente hoje são o maior poder que o Brasil tem, né? Um Endrick entrando, um Neymar, são esses caras que vão resolver, o Vini chamando a responsa, mais que qualquer... outra situação, dessa vez eu acho que ele entendeu que ele é o cara, porque o Neymar não tá jogando. Então acho que são esses caras que vão resolver no final das contas. Essas são as nossas armas principais. É isso, eu também acho. Eu concordo, Renatinha, é verdade. O Vinícius Júnior, é porque a gente fala mais do Neymar, porque é errado da nossa parte, né? Porque é o Neymar, porque o Vinícius Júnior é o cara que tá chamando a responsa para ele. Ele bate no peito, pega a bola e vai para cima, Calil. Então... Tá fazendo uma ótima Copa, Benja. Tá todo mundo, claro, falando do Haaland, do Messi, do Cristiano, do Mbappé, do Harry Kane. Mas, pô, a Copa do Vinícius Júnior é muito boa. O problema é que ele tá jogando sozinho. E outra coisa, né, Calil? As pessoas falam mais do Mbappé. Bom, primeiro que o Mbappé, para mim, é o maior atacante do mundo disparado. Mas, pô, o Cristiano Ronaldo joga numa seleção que hoje é muito boa. O Messi joga numa seleção que é muito boa. O Mbappé joga numa seleção que ele é a favorita para a Copa. O Yamal joga numa baita seleção. Infelizmente, hoje, o Vinícius Júnior não joga numa baita seleção. Né? O Brasil hoje, dói dizer, mas é a nossa realidade. É um país que corre por fora. Ou não é, Fará? Opa. E hoje é aniversário do Messi, hein? 39 anos da fera. 39 anos, vai 40 logo mais. Gente, posso falar uma coisa, por incrível que pareça, que me deixa nervosa? Hoje a gente tem o Marquinhos e o Gabriel Magalhães eleitos os melhores zagueiros do mundo, né? Um acabou de ser bicampeão da Champions e o outro foi eleito o melhor zagueiro do mundo, enfim. Cara, eles não me passam hoje tranquilidade. Por incrível que pareça, eu fico tensa. O Marquinhos não vive um bom momento na seleção, não é de agora. E o Gabriel Magalhães vem dessa situação da perda do pênalti, enfim. Por isso que eu acho que o meio de campo... Não chegou bem fisicamente, eu acho que o meio de campo é... Mas o problema, Renata, eles não são protegidos. Mas é isso que eu ia terminar de falar. Exatamente por isso que eu comecei o programa hoje, frente deles. A frente deles. Eu comecei o programa hoje falando que o meio de campo hoje tem a grande chance de se firmar para proteger a defesa e para fazer a bola chegar lá na frente. É isso. Eu acho que a grande questão hoje da seleção brasileira é o pulmão, que é o meio de campo. Ele o que se vocês fossem, Renatinha, todo mundo aí, se vocês fossem o Ancelotti, tá? Por exemplo, hoje, o que vocês mudariam pro jogo de hoje que vocês acham que ele deveria mudar? Eu não mudaria o meio de campo, eu manteria esses caras, mas esses caras têm que funcionar. Eu colocaria o Danilo Santos no lugar do Casemiro. Danilo, um pouquinho. eu colocaria o Danilo também. Mas o Danilo é um cara que chega muito mais na frente, né? Por isso. Ele pisa na área. Não tem problema. Deixa o Bruno segurando não um tem pouco. problema, mas ele corre. O Danilo é um cara que ele tem força física e velocidade. Ele corre, ele ocupa os espaços, coisa que o Casemiro está com muita dificuldade para fazer. E o Bruno Guimarães está meio perdido ali, porque ele tem que assessorar o Casemiro, ao mesmo tempo ele tem que assessorar o ponta-direita, como o Solé estava falando que o nosso ponta, seja o Ryan, seja o Luiz Henrique, o Rafinha, fica sozinho. E o Paquetá... Também ele jogou no posicionamento da direita no primeiro jogo e veio para dentro no segundo jogo. Ele até encaixou aquele passe para o Vinícius, mas para proteger a defesa ele não está funcionando. Então a nossa defesa, eu concordo com a Renata, os zagueiros nossos estão jogando mal, mas no clube eles têm proteção. Dá uma olhada como joga o Paris. O Paris, por exemplo, o Vitinho é um terceiro zagueiro. Então o Marquinhos pega a bola, olha para o lado, o cara já está ali. Olha para o outro, tem o Hakimi, que vem buscar a bola para... No Brasil, as peças não funcionam, não se articulam, Benja. Mas então, Calil, você tem o Hakimi, que é o melhor lateral direito do mundo hoje para mim. Aí você falou do Vitinha. O Vitinho é um dos melhores jogadores do mundo hoje. Inclusive, foi eleito o craque da final da Champions. Cara, é diferente. Os caras olham para um lado, olham para o outro. É diferente. A seleção brasileira não é mais a de 2002.
Você olha para um lado, você fica uau, olha para o outro, uau, olha para frente, uau. Na minha opinião, Renatinha, infelizmente, tá? Eu não acho que a seleção brasileira, você falar bem, já é uma porcaria, eu não acho. É uma boa seleção, tem destaques, essa molecada joga em grandes times da Europa. Eu acho que temos mais opções no banco hoje que em 2022. Só que, gente, tirando o fato que ela é a camisa amarela e nós somos penta, uma seleção normal. Concordo. Os caras entram em campo hoje, eles olham. O cara olha e fala, bicho, dá pra jogar de igual para igual. E camisa, tradição. Eu não tenho visto muito peso nisso aí em Copa do Mundo, não, viu, Renatinha? Ó, a última do Soler pra gente liberar o Calil e o Benja. Isso de peso e tradição, né? A gente tá vendo até a própria seleção do Uruguai passar vergonha na Copa também, mas Passou vergonha. vocês Já perguntaram tá de fora o mudança. Uruguai. Sim. Não vai ganhar da Espanha, Não, já tá fora. E aí vocês falaram de possíveis mudanças. Eu colocaria mais um no meio de campo. Jogaria Casemiro, Paquetá, Danilo e Bruno Guimarães. Pra ter Matheus Cunha e Vinícius nesse jogo contra Boa, a Escócia. gosto. Até porque a Escócia vai jogar com Fabinho, 5 lá atrás e 4 no meio de campo. Então eu colocaria mais gente no meio Boa. de campo pra tratar melhor essa bola, pra essa bola chegar melhor pro Matheus Cunha e pro Vinícius. Aliás, o Danilo pode fazer esse Puta, papel de fazer essa bola chegar mais nesses caras, né? Sim, Ele tanto tem no feito passe isso Será que quanto vai na ser aquele- velocidade. Exato. Será que vai ser aquele 0-0 motorrento? Ah, não. Acho que por uma boa parte do jogo, sim. Agora, eu além do que o Soler falou, eu entraria com o Fabinho. Eu acho que o Casemiro deu a colaboração também, o Fabinho dele, também. mas o Fabinho, quando entrou no segundo tempo contra Marrocos, deu uma dinâmica um pouco melhor ali. Eu acho que Fabinho, Danilo Santos, Bruno Guimarães, esse seria um meio-campo mais pegador, mais compacto. Enfim, o homem não vai mexer, ele não vai tirar o Casemiro, a não ser que o Casemiro tome o cartão. Ó, é mais fácil o Melo vir de Rita Cadillac amanhã. Ele não, Não, vai tirar. isso- Não é provoca fácil. que ele vem, hein? Olha que ele gosta, hein? Olha que ele fora. gosta. Dá pra falar é verdade, duas vezes, Renatinha, é verdade. A Ele peruca gosta. ele já tem. Deixa eu liberar aqui o Benjamin Bach, José Calil, direto de Miami. Que corte, hein? Não, Que pô. corte que ele deu em nós, hein, Calil? Caramba, bicho! Ô, Benja, estamos Ó, com saudade de fu- vocês fu- aqui, viu? Estamos com saudade de Ele quer vocês te aqui. liberar Nada, rápido, nada. Benja, porque você falar de novo, daqui 5 minutos o Melo já tá de Rita Cadillac, pô. É. Até pra você não ver essa cena. Por isso que ele quer liberar. O Benja assume às 5 da tarde a abertura da jornada TMC, direto do Hard Rock Stadium, ao lado do José Calil. Ô. Rapaziada, bom trabalho, hein? Ô, falar rapidinho. Você falou do Melo, mas que sucesso fez o Calil aqui ontem, hein? Vocês viram, né? Ô, Calil Broken Heart, velho. ô Benja, Calil, ó, tá deixa até eu te vermelho. perguntar um negócio, Benja. Qual foi a tua reação quando você viu aquilo? Rio da minha casa. Ó, você lembra o Vampeta dando cambalhota no Palácio do Planalto? Eu dei três cambalhotas aqui e já salvei o vídeo e fiz a backup para não correr risco. Isso é histórico. Um dos melhores momentos da Copa. E o Calil fala. Faz uma pergunta. Eles estão pondo o vídeo no ar aí, não é? É só o áudio. É só o áudio.